Alléluia, Jésus. Gloire à l'Église puissant. Jésus. Pour ça, les hommes. N'allez pas vous rappeler à nous les hommes. Parce que je vais vous dire un crime. Je vais vous dire ma sang joli. On est en fait gloire de nous qui avons les points d'ailleurs. Jésus. Yahweh, ton tombeau là-bas, ton mokili. Ton nom là-bas, ton péché, comment Seigneur, ton péché, Seigneur. Neste momento do tempo da palavra de Deus. Bíblia. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios. Verset 11. No versículo 11. La première lecture de la Bible. Levanta para nos ler a palavra de Deus. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de l'enfant. Tu acclamer parole, tu vendis dans Congolais. Aplaudimos o Senhor por nome de Jesus. Amen. Amém. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Coríntios 13, verset 11. versículo 11. La Bible dit, oui. Tango nazalaki mwana, Quando era menino, nabandaki koloba lokola mwana, falava como menino, nabandaki kokanisa lokola mwana, pensava como menino, nabandaki koraisonner lokola bana. eu pensava como os meninos. Mais kasi tango nakomi moto, E quando eu tornei homem, la Bible dit, j'ai fait disparaître. a Bíblia diz, homem desperdiço. Alléluia. Amém. L'auteur de la Bible, c'est l'apôtre Paul. A pessoa que escreveu essa Bíblia é apóstolo Tu Paulo. lis via apôtre Paul. Nós sabemos a vida do apóstolo Paulo. Azalaki moto azwaki ngolu en dehors ya ba disciple. Ele teve a graça além do discípulo. Mais ye azwa ngolu moko babengi yango particulier. Ele teve a graça particular. Eza na Bible eza na basali mususu bazwa ba ngolu moko particulier. Dentro da Bíblia tem um servo que teve a graça particular. Alléluia. Amém. Bato c'est-à-dire batambola na Yesu te. Aqueles que não andaram junto com Mais ele, bato ba yoka message. que ouviram a mensagem, Message ekomeli bango. a mensagem chegou, Mais mas ezalaki na bato tinham os oyo basevangelizaka. que estavam evangelizando, Yango ne permetaki bango bazwa ngolu que permitia eles bater a graça ya koyoka liloba nzambe. e ouvir a palavra de Deus. Baza lokola biso lelo. É como nós Totamboli na Yesu te, não andamos com Jesus. mais par les pas des apôtres. Perante os apóstolos, Que biso tokomi ba chrétien. e nós nos tornamos cristãos. Bien aimé, eza na différence. Bem amado, tem diferença. Bato batambolaki na Moïse, Aqueles que andaram com Moisés, na bato baki musika ya que Moïse, estavam longe de mais Moisés, bazo croire na message ya Moïse. mas acreditavam na mensagem. Eza pe na différence. Mas tem diferença. Na bato batamboli na Yesu te, Aqueles que não andaram com Jesus, mais bazo croire na évangile ya Jésus. mas ele acreditava no evangelho de Jesus. Yango babengi yango bato baza ba grâce moko ezali ezali extraordinaire. Eles teve a graça particular. C'est-à-dire bato yo bayoti, Aqueles que ouviram, ayoti liloba nzambe ouviram a palavra de na Deus mosika. de longe, Peut-être une évangélisation, através de peut-être evangelho, na maison par maison, de casa para casa. mais liloba wana etuti. Mas essa casa, Mais liloba wana esimbi motema na ye. essa casa tocou Et no l'homme coração. a pris la décision. E o homem tomou a decisão. Mais eza na Mas différence. tem a diferença. Lokola bato bazotambola na kati na A église, pessoa que está andando dentro da igreja, bayoki liloba nzambe, ouviram a palavra mais de mutu Deus, akobonga bate. mas não estão se arrependendo. Eza mpe moka ba différence. É como é diferente. Alléluia. Amém. Exemple tozwa moko ya élément Vamos ter sempre bater na frente, Bible dentro da oyo Bíblia. atambolaki na Yesu, E andando com Jesus, mais azalaki distrait. mas estava Et distraído. vous savez son nom? Você sabe o nome C'était dele? Judas Iscariote. É o Judas. Et l'homme qui marchait avec Jésus, Que ele andava com Deus. mais il Jesus. n'a pu pas accepter la parole de Dieu dans sa Ele não vie. aceitava a palavra de Deus. Il y a aussi des gens dans Mas l'église. dentro, aqui na igreja Il est là. estão aí, C'est-à-dire, avant qu'il le banzambe, estão a ouvir a palavra de mais Deus. il ne pratique pas la parole de Mas Dieu. não pratica a palavra de Deus. Mais ce Mas matin, nesta manhã, na ligne osala un bon disciple. eu quero para você ser um bom discípulo. Nene apôtre Paul. O apóstolo Paulo Azome mabiso na mozino. está levando a Il a
Nathan azalaki ignorant. Quando estava ignorante. Parce que lorsque j'étais enfant, Ele disse quando era menino. c'est-à-dire que azozwa bassesse na ye. Ele pegava sua igreja. Azozwa bassesse ne kosama koyeba liloba nzambe. Ele não acreditava na palavra de Deus. Alors oui, je parlais comme un enfant. Eu falava como C'est-à-dire que je faisais tout comme les eu enfants. fazia tudo como a criança. Alléluia. Amém. Pour ni bana ne bato tambola te. Sabe como a criança C'est-à-dire chama? eloko ne tambusa bango. O que estão fazendo? Eza ignorance. É ignorância. Parce que ayebi valeur ya ndako azate. Ele não sabe a casa que ele está. Ayebi te eloko nini azosala. Ele não sabe o que está Mais le fazendo. quoi toki ensemble na papa. Como veio junto com Le o quoi toki papai. ensemble na maman. Como veio junto com Je a suis mamãe. obligé ya kokende. É obrigatório. C'est-à-dire eloko ememi ye. O que lhe seguir. Eza penza ye te. Não é Mais eza mutu asimbi ye. a pessoa que lhe pegou. Mutu atamboli na ye. Pe mutu afandisi ye. Mais apôtre Paul Os azodoba. apóstolos Paulo disse. Lorsque j'étais enfant, Quando era je menino. parlais comme un enfant. Falava como C'est-à-dire qu'il a pris sa vie. ele deu sua vida. Il y a côté là que mwana asalaka obaza kokide. Menino faz na forma que estão lhe indicando. Mais sous il y a ignorance. Através da ignorância. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a frappé ce matin, O que tocou a pastor? alors, lorsque je suis devenu homme, Disse quando eu tornei homem. alors, tango na komisi koyo mutu. Ele disse quando eu tornei Mais il homem. y a la différence. Tem a diferença. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, Aquele que ouve essa palavra de comme Deus, l'apôtre Jacques a dit, como o apóstolo et il João met disse, la parole de Dieu ele tocava a palavra de en Deus pratique. na prática. Balobi moto wana Essa pessoa nde aza ko mériter que está meditando ba qualité ya kozala un chrétien. a qualidade de ser cristão. Le chrétien, Cristão, mon chrétien, a palavra eza cristão. moto aza ko mekola. Aquele que está C'est-à-dire aprendendo. moto aza ko yekola. Aquele que está aprendendo. Moto aza ko landa. Aquele que está Baba seguindo o passo. ya bato batambolaki liboso na biso. Aqueles que andam Ya bato bavivaka na Yesu. aqueles que vivem na Ya bato bacontempla la gloire de aqueles que Dieu. contemplam Ya a glória de bato Deus. bacontempla miracle na nzambe. Aqueles que contemplam a glória de Deus. Alléluia. Amém. Nazomona mutu moko te awa. Não estou vendo alguém aqui. Mama Lydia. A mamãe Lídia. Bakei. Ah, maman, ça gloire au Seigneur. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Je sais pourquoi Dieu m'a donné ces versets. O pastor sabe por que Deus deu esse versículo? Je sais pourquoi. O pastor sabe. Le verset que je viens de lire et de prêcher maintenant, O versículo que o pastor vai ler e vai pregar et ça fait presque 10 ans passés. já fez 10 anos no Je me passado. souviens, j'étais quelque part. O pastor lembra que estava no lugar On m'avait invité, e convidaram comme tout le monde. como todo mundo. Et dans cette invitation, E dentro desse et convite, directement quelqu'un qui m'a soufflé, e alguém Da l'oreille. soprou na orelha do pastor. il m'a dit que pasteur, Disse o pastor, c'est toi qui dois prêcher dans você que vai cette pregar manifestation. nesta manifestação. Alléluia. Amém. Dieu te bénisse, donc. Amen. Amém. Oh, c'était comme ça, bien aimé. Era assim bem amado. Alors, c'était un anniversaire. Era aniversário. Il m'a donné sa Bible Deu a sua Bíblia et il m'a présenté ça. e apresentou-lhe. J'ai dit, qu'est-ce que je dois prêcher? Disse, o que eu vou pregar? Quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, Quando abriu na sua Bíblia, le verset m'a monté. e esse versículo subiu. Effectivement, la chose a été inscrite dans la vie à Moutouana. E esse versículo foi escrito na vida dessa Et pessoa bateau basala qui ensemble na fête que Touana, estava junto dentro da voilà qui festa. m'a épelé. Estavam juntos. Alors, bah, yoka 15 minutes d'exhortation après ça, Ouviram essa exortação que passou Deus. et tout le monde était E convaincu. todo mundo estava dentro. Je parlais de la vie de Paul. E o pastor estava falando sobre a vida Paul do disait apóstolo sa Paulo. vie. Paul a dit, ma vie n'a rien. O apóstolo Paulo estava falando sobre a vida dele. Lorsqu'il était enfant, E quando estava mais menino, il a pris la maturité mas quando tomou a quand il consciência a réussi e quando recebeu la parole de Dieu. a palavra de Et Deus physiquement parlant, e fisicamente Paul, il était grand, o Paulo estava grande de plus âgé.
E tinha que estar avançando. Mais il ne savait plus la parole de Dieu. Ele não sabia a palavra Il de ne Deus. connaît pas la parole de Ele não Dieu. conhecia a palavra de Deus. Il métier des chrétiens. Ele estava Mais maltratando il a o cristão. pris l'engagement E quando tomou a decisão, par rapport perante à Yé. o tempo deles, Alléluia. amém. Tout salon de Dieu, minute Amen. Quando Deus, o homem de Deus me Parce diz, qu'il vient loin. Amen. ele vem longe. On s'en a embêté les mains. O homem de Deus vai se levantar. Qu'est-ce que vous avez dit, toi, honorer l'homme de Dieu? Levanta onde você se encontra, vamos honorar o servo de Il prend Deus. quelques minutes que nous Ele avons. vai tomar o minuto que resta. Donc il est 20 minutes, il doit prendre 20 minutes jusqu'à 10. 20 minutos que resta. Seigneur, bénis ton serviteur. Alléluia. Amém. Tô vendendo como na Jesus. Estamos em nome de Jesus. Je bénis Dieu ce matin. Eu abençoo essa manhã. Alléluia. Est-ce que je peux pas mourir dans ton Sei que alléluia? você abençoa a Deus. Bien que circonstances, ela que montei até a sua libanda, Mesmo a circunstância, o servo que vem de fora para pregar, mais adresse PC et moi pas si mazana nzela. mas o endereço deu errado, mas ele está no caminho. Et on a délégué papa ido alandela ye E que nós chamamos o papai Idô para lhe seguir, parce que ça esengeli asala musala. para ele fazer o trabalho. Mais nga nazoteya Mas o pastor vai a pregar. permettre nga la vie pasteur teya, Ele permitiu para o pastor pregar. mais na kosala effort na se retrouver place église ezali. O pastor fazer esforço para se encontrar onde Deus já está. Donc isa première fois na ye na nakoma wate mais tozalaka na ye. É a primeira vez dele para chegar aqui, nunca chegou aqui. Alléluia. Amen. Alors cela rien ne nous empêche de Nada vai s'évoluer nos pedir para nos evoluir devant la parole de Dieu. perante a palavra Alors, de on a dit sous discussion l'église. O pastor já não quer mais a distração. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Neste momento é o tempo da palavra Alors, de Deus. tu fais la Bible na biso. Abrir a nossa Bíblia. Fais la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, Abra sua Bíblia no 1 Coríntios, en verset 11. no versículo 11. La Ligue tellement totale la première lecture de la Bible. Levanta para nos ler a palavra de Deus. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de l'enfant. Tu as acclamé parole, tu as dit dans le Congrès. Aplaudimos e sentamos no nome de Jesus. Amen. Amém. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Coríntios 13, verset 11. versículo 11. La Bible dit, oui. Tango nazalaki mwana, Quando era menino, nabandaki koloba lokola mwana, falava como menino, nabandaki kokanisa lokola mwana, pensava como menino. nabandaki koraisonner lokola bana. Eu pensava como os meninos. Mais kasi tango nakomi moto, E quando eu tornei homem, la Bible dit, j'ai fait disparaître. a Bíblia diz, homem disparate. Alléluia. Amém. L'auteur de la Bible, c'est l'apôtre Paul. A pessoa que escreveu essa Bíblia é o apóstolo Tu Paulo. lis via apôtre Paul. Nós sabemos a vida do apóstolo Paulo. Azalaki moto azwaki ngolu en dehors ya ba disciple. Ele teve a graça além do discípulo. Mais ye azwa ngolu moko babengi yango particulier. Ele teve a graça particular. Eza na Bible eza na basali mususu bazwa ba ngolu moko particulier. Dentro da Bíblia tem um servo que teve a graça particular. Alléluia. Amém. Bato c'est-à-dire batambola na Yesu te. Aqueles que não andaram junto com Mais Deus, bato ba yoka message. que ouviram a mensagem, Message ekomeli bango. a mensagem chegou, Mais mas ezalaki na bato tinham os oyo basevangelizaka. que estavam evangelizando, yango ne permetaki bango bazwa ngolu que permitia eles bater a graça ya koyoka liloba e nzambe ouvir a palavra de Deus. baza lokola biso lelo É como nós totamboli na Yesu te não andamos com Jesus. mais par le pas des apôtres Perante os apóstolos, que biso tokomi bachrétien. e nós nos tornamos cristãos. Bien aimé, eza na différence. Bem amado, tem diferença. Bato batambolaki na Moïse Aqueles que andaram com na Moisés, bato baki musika ya que Moïse
estava longe de Mais Moisés. bazo croire dans le message de Moïse. Mas acreditava na Et mensagem. ça fait la différence. Mas tem diferença. Na bato batamboli na Yesu te. Aqueles que não andaram com Jesus. Mais bazo croire dans l'évangile de Jésus. Mas ele acreditava no evangelho de Jesus. Yango babengi yango bato baza ba grâce moko ezali extraordinaire. Eles teve a graça particular. C'est-à-dire bato yo bayoti. Aqueles que ouviram. Ayoti liloba nzambe. Ouviram a palavra de Na Deus. mosika. De longe. Peut-être une évangélisation. Através de Peut-être na maison par maison. De casa para casa. Mais liloba wana etutie. Mas essa casa. Mais liloba wana esimbi motema na ye. Essa casa tomou Et l'homme decisão. a pris la décision. E o homem tomou a decisão. Mais eza na Mas différence. tem a diferença. Lokola bato bazotambola na kati na A église. pessoa que está andando dentro da igreja. Bayoki liloba nzambe. Ouviram a palavra Mais de mutu Deus. akobongama te. Mas não estão se arrependendo. Eza mpe mokaba différence. É como é diferente. Alléluia. Amen. Exemple tova moko ya élément Vamos ter sempre bater na bem Bible dentro da oyo Bíblia. atambolaki na Yesu Andando com Jesus. mais azalaki distrait. Mas estava Et distraído. vous savez son nom? Você sabe o nome C'était dele? Judas Iscariote. É o Judas. Et l'homme qui marchait avec Jésus, Que ele andava com Deus. mais il Jesus. n'a pu pas accepter la parole de Dieu dans sa Ele não vie. aceitava a palavra de Deus. Il y a aussi des gens dans Mas l'église. dentro, aqui na igreja Il est là. que estão aí, C'est-à-dire, alors qu'il estão a ouvir a palavra de mais Deus. il ne pratique pas la parole de Mas Dieu. não pratica a palavra de Deus. Mais ce Mas matin, nesta manhã, na ligne osala un bon disciple. eu quero para você ser bom discípulo. Nene apôtre Paul. O apóstolo Paulo Azomema biso na mozindo. está levando a Il a pris consciência. sa vie. Ele entregou a vida Na dele. tango azalaki ignorant. Quando estava ignorante, Parce que tango azoloba que lorsque j'étais enfant, ele disse quando era menino, c'est-à-dire que azozwa basesi na ye. ele pegava a sua igreja. Azozwa basesi ne kosamba koyeba liloba nzambe. Ele não acreditava na palavra de Deus. Alors oui, je parlais comme un enfant. Eu falava como C'est-à-dire que je faisais tout comme les eu enfants. fazia tudo como a criança. Alléluia. Amém. Pomoni bana nde bazotambola te. Sabe como a criança C'est-à-dire chama? eloko netambusa bango O que estão fazendo? eza ignorance. É a ignorância. Parce que ayebi valeur ya ndako aza te. Ele não sabe a casa que ele está. Ayebi te eloko nini azosala. Ele não sabe o que está Mais fazendo. lokola toki ensemble na papa, Como veio junto com lokola o toki papai. ensemble na maman, Como veio junto com je o suis papai. obligé ya kokende. É obrigatório. C'est-à-dire eloko ememi ye. O que lhe seguir Eza mpenza ye te. não é Mais eza moto asimbi a ye. pessoa que lhe pegou. Moto atamboli na ye. Mpe moto avandisi ye. Mais apôtre Paul O azoloba. apóstolo Paulo disse, Lorsque j'étais enfant, quando era je menino, parlais comme un enfant. falava como C'est-à-dire qu'il a pris sa vie. ele deu sua vida. Il y a que mwana asalaka oyo baza kokide ye. Menino faz na forma que estão lhe indicando. Mais sous il y a ignorance. Através da ignorância. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a frappé ce matin, O que tocou a pastora? alors, lorsque je suis devenu homme, Disse quando eu tornei homem. alors, tango na komisi koyo mutu. Ele disse quando eu tornei Mais il homem. y a la différence. Tem a diferença. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, Aquele que ouve essa palavra comme de Deus, l'apôtre Jacques a dit, como o apóstolo et il João met disse, la parole de Dieu ele en tocava a palavra de Deus pratique. na prática. Balobi moto wana Essa pessoa nde aza ko mériter que está meditando ba qualité ya kozala un chrétien. a qualidade de ser cristão. Le chrétien, Cristão, mon chrétien, a palavra eza cristão. moto aza ko mekola. Aquele que está C'est-à-dire aprendendo. moto aza ko yekola. Aquele que está aprendendo. Moto aza ko landa. Aquele que está seguindo Baba. o passo. Ya bato batambolaki liboso na biso. Aqueles que andam Ya bato bavivaka na Yesu. aqueles que vivem na Ya bato bacontempla la gloire de aqueles que Dieu. contemplam Ya a glória bato de Deus. bacontempla miracle na Nzambe. Aqueles que contemplam a glória de Deus. Alléluia. Amém. Nazomona mutu moko te awa. Não estou vendo alguém aqui. Mama Lydia. A mamãe Lídia. Bakei. Ah, maman, ça gloire au Seigneur. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Je sais pourquoi Dieu m'a donné ces versets. O pastor sabe por que Deus deu esse versículo? Je sais pourquoi. O pastor sabe. Le verset que je viens de lire et de prêcher maintenant, O versículo que o pastor vai ler e vai pregar et ça fait presque 10 ans passés, já fez 10 anos no je me passado. souviens, j'étais quelque part. O pastor lembra que estava no lugar On m'avait invité, e convidaram comme tout le monde. como todo mundo. Et
Dans cette invitation, E dentro desse et convite, directement quelqu'un qui m'a soufflé, e alguém Dans l'oreille. soprou na orelha do pastor. il m'a dit que pasteur, Disse: pastor, c'est toi qui dois prêcher dans você que vai cette pregar manifestation. nesta manifestação. Alléluia. Amém. Dieu te bénisse donc. Amen. Amém. Oh, c'était comme ça, bien aimé. Era assim bem amado. Alors, c'était un anniversaire. Era aniversário. Il m'a donné sa Bible Deu a sua Bíblia et il m'a présenté ça. e apresentou-lhe. J'ai dit, qu'est-ce que je dois prêcher? Disse: o que é que vou pregar? Quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, Quando abri na sua Bíblia, le verset m'a monté. e esse versículo subiu. Effectivement, la chose a été inscrite dans la vie à Moutouana. E esse versículo foi escrito na vida dessa Et pessoa bateau basala qui ensemble na fait que Touana, estava junto dentro da voilà qui festa. n'a épelé. Estavam juntos. Alors, bah, yoka 15 minutes d'exhortation après ça, Ouviram essa exortação que passou Deus. et tout le monde était E convaincu. todo mundo estava dentro. Je parlais de la vie de Paul. E o pastor estava falando sobre a vida Paul do disait apóstolo sa Paulo. vie. Paul avait ma vie naïe. O apóstolo Paulo estava falando sobre a vida Lorsqu'il dele. était enfant, E quando estava mais menino, il a pris la maturité mas quando tomou a quand il consciência a réussi e quando recebeu la parole de Dieu. a palavra de Et Deus, physiquement parlant, e fisicamente Pierre, falando, Paul, il était grand, o Paulo estava grande de plus âgé. e tinha que estar Mais avançando. il ne savait plus la parole de Dieu. Ele não sabia a palavra Il de ne Deus. connaît pas la parole de Ele não Dieu. conhecia a palavra de Deus. Il métier des chrétiens. Ele estava Mais maltratando il a o cristão. pris l'engagement E quando tomou a decisão, par rapport perante à Yatanaye. o tempo deles, Alléluia. amém. Tout le salon de Dieu, ministre Tikali. Quando Amen. Deus, o homem de Deus me Parce disse, qu'il vient loin. Amen. ele vem longe. On s'en a mis les mains. O homem de Deus vai se levantar. Telebescosa dit toi honorer l'homme de Dieu. Levanta onde você se encontra, vamos honorar o servo de Il prend Deus. quelques minutes que nous Ele aurons. vai tomar o minuto que resta. Donc il est 20 minutes, il doit prendre 20 minutes jusqu'à 10. 20 minutos que resta. Seigneur, bénis ton serviteur. Nous attendons pour l'opportunité. Pode tomar assento, por favor. Au coup que vous ici quand vous fan. Para limpar os pés. Uma coleta na própria. A fé dos pés limpa. Na realidade, Essa mona aqui. Jesus viu. Estamos a caminhar ao mundo do pecado. Bem amado Deus. Não é por causa do sapato agora. É o problema no mundo que caminhamos. Está cheio de pecado. Está cheio de muitas coisas. Há muita realidade. Jesus entendeu. Convém lavar os pés. Para que Deus possa tirar sujeira. A Bíblia diz. Quando fez o serviço, começou a limpar os pés. Mes serviços, Mas esta obra e pensa bem em não foi dada a cada um. Qui est de Dieu? Bem amado Senhor, Isso ninguém é excepção. o que Cristo quer mostrar? Essa de louco ali bolso. Quer mostrar a primeira coisa. Bulisama. A santificar-se. Nós era peito ali E bolso. sejamos puras diante de Bíblia Deus. lobby. A Bíblia diz: Isso não se pôs ali bolso nzam. onde que não aproximamos a O Deus, Senhor então era limpo. devemos ser limpos. Nzamba damos santo. Deus é santo. Bogomona atiolo. Ah, você vai ver esse Ali ano. Moïse aligani na mão. Mesmo Moisés passou. Même Josué aligani na mão. Mesmo Josué passou. Então pulsa na terra. Ai, não se aproxima. Solinhoia. Onde você quer chegar? Está Isso santo. ninguém só é discípulo. Ah, Jesus quer dizer aos discípulos: vocês estão comigo. Nós damos santo. Eu sou um santo. Vino tu escrevos da Vocês também convém serem santos. Bem amado E Senhor. começou que As carotias estão indo. dona Ah, te dormir a acordar. a santificação. Anda na vida de santificação. Bíblia lobby. A Bíblia Sem a diz: santificação.
Wana. Ele veio para limpar tudo. La Na palavra de Deus. c'est Jésus-Christ. É Jesus. Ndenge Jean Lobi. Como João disse, La parole, a palavra c'est Jésus. é Jesus. Jean a défendu Jésus. Quando Jesus defende A Jesus, défendu comme parole. ele defende como palavra, Comme parole pure. como uma palavra pura. A palavra lava alguém. Bien-aimé de Dieu. Bem, meu Senhor, andamos na vida de santificação. Mesmo num país tão pecador, bem amado Senhor, Daniel na Babylone. Daniel na Babilônia, ele não caminhou segundo a Babilônia, mas ele caminhou segundo Deus. Bem amado Senhor, caminha na vida de santificação. A primeira lição de Jesus, ele quer mostrar acerca da santificação. A Bíblia diz: procura a paz de cada um. E a santificação, sem aquele não ninguém verá Deus. Bem amado Deus, caminhamos na santificação. Eu estou pregando hoje. Ele quer ter pastor é santo. Amen. Amém. O pastor da Monsanto. O pastor não é então santo. Apôstolo Paulo vindo do sala effort. Apóstolo Paulo disse: estou fazendo esforço. Ele sala effort. Meu amado, faça esse esforço. Estamos na via santificação. Caminhamos na vida da santificação. E Jesus sabia que as pessoas que estão comigo, para que eu possa deixar esse ensinamento, é tão importante para eles que eles caminham na vida da santificação. Bem amado, a santificação, a ele que vai te fazer ver a mão de Deus. A santificação vai te abrir as portas. A santificação ele vai libertar a sua vida. A santificação vai te levar no céu. A santificação vai te abrir muitas coisas. Anda na santificação, meu amado. Não segue à toa. Ou porque ele fez, ou porque ele falou. Caminha na vida de santificação. Disseram que esta obra era feita para tirar a pureza, para tirar a sujeira. O pecado é tão sujo. Aleluia. A Bíblia diz no Isaías 59, no primeiro versículo, a mão do Eterno não tão curta, o seu filho não está fechado, mas a sua transgressão, Deus está te morando, Deus está operando mais. Ele operou naquele tempo de Ana. Operou naquele tempo. Chapitre 3. Hebreu capítulo 8. A Bíblia diz: nosso Deus aujourd'hui, se ele está operando a sua vida, eu sou teu bacana. Falamos, me entende? A sua consciência volta de mim. O que eu estou fazendo? Para Deus. Porque ele não colabora com o pecador. Est-ce qu'on peut dire amen? Será que está dando amém? Est-ce qu'on peut dire amen? Será que está dando amém? Pai, o minuto terminou? 5 minutes. 5 minutos. T'es bon, on a raison. 5 minutes, maintenant, il faut venir dans 4 minutes. Vocês têm razão, 5 minutos. Bien-aimé de Dieu. Bem amado do Senhor. Caminhamos na santificação. Caminhamos na santificação. A santificação não escolhe país. Não escolhe o bairro. Esse Cristo não é questão de ter bem. Mesmo que seja tua vida, você tem que ser Cristo. Mesmo lá na Europa, você deve ser Cristo. Mesmo em Canadá. Bem amado, vida da santificação. Essa pregação é tão boa. Aqui mesmo, a vida sair é bom. Amém, igreja. E a mim para ler. A segunda coisa, ele queria dizer o seguinte: sur l'humilité. A humildade. A Bíblia diz: L'humilité précède la gloire. a humildade leva na glória. Ao Pedro não é tão possível. Você lava meus pés. Bem amado Senhor Jesus, que é Deus, ele se humilhou. Jacques chapitre 4. João capítulo 4. La Bible déclare. A Bíblia declara:
Kosakora os ombros. Olha, mana biso moins cher to découvrir na branche. Ah, com nossa roupa tão barato de Só to mera sumaite. Quando você coloca, ninguém vai tomar. É moins cher to ele prix na. Embora bem barato, não é realidade. Então na realidade, até hoje, ninguém vestiu como Salomão. Não existe. A realidade. Na realidade, deixa eu te dizer. Não, é somente assim. Se pasteur. Ah, eu sou pastor. Se tu me chama pasteur. Ah, eles pastor. Olha a cravata, mulher. Olha a grande cravata. Bíblia está na mulher. Olha uma grande Bíblia. Não é. Um dia, discípulos. Jesus tinha que ir na missão. Ah, Jesus enviou na missão. A Bíblia diz. Quando chegaram lá, fizeram milagre. Jesus. Nous avons chassé les démons. Nós expulsamos os demônios em teu nome. Demons à respecter. Ah, demônios respeitaram. Ah, se vai, fizeram Jesus disse a ele. Não é isso. Milagre. A Bíblia diz. Ah, milagre. Nos acompanharão. Ah, todo aquele que vai crer. Milagre. Essa vida. Ninguém mente-te. On a parlé comme un fou. Oh, teu ungir com nada. Miracle ça maillot. Milagre c'est contre nous. Ah, o milagre c'est contre lui. Jesus disse a eles. Ah, le temps nous fait défaut. Ah, o tempo nos fait défaut. Eu meu dormir. Ah, Deus, você pode puxar. Jesus ainda não veio. Bem amado Senhor. A Bíblia diz. Discípulos. Pode ser o Senhor. Fizemos um bom trabalho. Os demais onde fomos. Respeitaram-nos. A você pode ir em um lugar. Como pastor. Ah, ora. Ah, exato. Ah, não é problema. Ah, pode ser filho de Deus. Ah, te paga Uber. Ah, te dá um abraço. Ah, te dá bilhete ou foi no país. Não é isso. Ele é très important. Jesus disse a eles. Ah, eles olham. Aquele tudo não é nada. Não se incomoda. Se você não incomoda, lá em cima. Não precado. Não é problema. Ah, tu se chama. Não é tão problema. A minha preocupação é o meu nome. Que está escrito lá no livro da vida. Isso não. Avancez. Continua. Habiter. Isso não. Agora nós hoje entramos na distração. Como somos pastor. Um dia na igreja. Se apresentar Ah, se apresentar não deu certo. Um dia na igreja. Um pastor vem, era novo. Agora está aqui. Um dia na igreja, pai. O culto começou. O serviço se continuou no lugar. Todos nós. Eu vou pregar fora. Recebemos pastor. Pastor quando chegou, eu dou-lhe cadeira. Sentou. O culto terminou. Como o líder estava dizendo, quando o culto acabou, ele perguntou. E cadê o pastor? Ah, no anúncio disseram que o pastor foi pregar fora. Ah, o vosso pastor é aquele que me acolheu na porta. Ah, ultrapassou-lhe. Como eu acolhi ele? Eu o protocolo faço. Eu farei a igreja faço. O problema é o nome. Não sei. Tudo eu faço. Amém. Ah, você quando atrasa, eu já estou lá. Aquele pastor disse. Eu disse não. Quando se encontrei com ele, ele disse, pastor. A igreja já está fazendo já uns 200. Vocês com toda essa humildade. É, amado Senhor. Orgulho. Ele vai fechar sua vida. Ele vai te espalhar. Vai estragar sua vida. Ele vai te fechar sua vida. Jesus queria dizer a ele.
okokita. Ibelobi. Basi. Soki okiti. Quando você rebaixar, Na otombola yo. eu vou te exaltar. Na escalier ya Nzambe. A escada de Deus Eza au contraire. está ao contrário. Escalier ya Nzambe. A escada de Deus. Ebi escalier bato mokili Tu eza. sabe a escada do Yo mundo? fomata. Você deve subir. Ko bato likolo basani. Para que o sol de cima Siko na faça. escalier ya Nzambe. Não, mas na escada de Deus. Il faut ça. Você é quem? Yo fokita. Você deve. Oyemo waswa yo. Para que ele Atombola yo. Ele te salta. Atombola Joseph. Ele exaltou José. Atombola Daniel. Ele exaltou Daniel. Atombola Anna. Ele exaltou Ana. Atombola Batomine. Ele exaltou Satanás. Atombola Bamerfibosheth. Ele exaltou Nefibosheth. Bien-aimé. Bem amado. Miki dit ça. Se rebaixa. Brésil te. Brasil não. Canada pété. Não é Canadá. Et comme l'émission ngamu. Agora eles estão tornando tipo. Ceux qui ont commis les bosses, gloire au Seigneur. Quando você chegou primeiro, glória ao Senhor. Não tem problema. Likamuni lingana sali. O que eu fiz? Ngano te bota mukolomo. Será que nós nascemos no mesmo dia? Toute la famille moko. Será que estamos sempre na mesma família? Ceux qui ont été aux États-Unis. Se você fosse nos Estados Ngano Unidos, te bota Kenya. eu também posso ir na Europa. Se eu sou de Ngano te bota Europa, Canada. eu posso ir em Et Canadá. dans les sujets qu'on confie. Não é o sujeito que eu Bible tenho. lobby. A Bíblia diz: Dieu son temps à presse à o que Deus não está, Et dans le sujet on não seja o sujeito profundo. Nzambe aya. Alléluia. Amém. Voilà yo père. Você de. Ba programme change. Ai, programa mudaram. Eh. Yebita musumu to wanja na odefa. Você sabe que talvez já viajou embora que lá. Ozali mwana ko to bati ko bangisa yo se. Você chama de Europa, ninguém faz de temer. Les notions de notre temps na camion na Brésil ko E se você tem caminhão com viatura, ya ko luwe ku ko loba ti. até de lugar que você não fala. So na na document na yo utana moni. Se você só tem um documento, aí ele faz sua transferência, aí Baba ni so já era. Vocês estão assim, Qui dit ça? se rebaixa Na loboko Nzambe. na mão de Deus. Weke Nzambe. Para que Deus Sombo na bino. vai te vos exaltar Ta convenable. num tempo convenal. Tamu na yego ko. Quando o seu tempo chegar, eu vou te dizer nesta manhã. Tamu na yego Quando ko. o seu tempo chegar, Ata banzira za ko kamame. mesmo os caminhos estão fechados, mas aqui vai se aberta. Ata misana ezaki me pona yo. Mesmo que não tem trabalho, mas você vai conseguir. Weke Nzambe za Nzambe. Porque Deus é Deus. Alléluia. Amém. Yasuka. Ah, último Isso. ponto. Jesus, Anyaka na kisabango. ele queria mostrar a eles Musala. trabalho, Service. obra, Pour sokola bambo kwa kola 12. a lavar os pés dos dons. Ezaki facile. Não foi tão fácil. Alléluia. Glória. Ezaki facile. Não foi tão fácil. Vous avez patient. Tem que ter paciência para fazer essa obra. Les services. O serviço. Service de Dieu sur la tombe la Mas maison. o que eu quero dizer nesta manhã Ezali musala Nzambe. é a obra de Deus. Bien-aimé de Dieu. Pelo amor do Yesu Senhor. alobi, hein. Deus diz: Bosala yango. faça isso, Bosala yango. faça isso Bino na bino. entre vós. Nana pese exemple. Eu somente dei exemplo. Lelo Hoje, ba église. as igrejas. Comme omoni na selo service on omoni na sokolo. Oh, eu vou te fazer um serviço Omoni na full, sokolo. não? Omoni na sokolo makolo. Eu vou te lavar as pernas. Moni. Pai, Wana eza loi te. aqui não é lei. Eza pe obligatoire. Não é obrigatório. O église pour sokola biso kama. Oh, a igreja devemos lavar os pés. Yesu asala yango pona exemple. Deus, Jesus fez por um exemplo. Ezala ki pona exemple. Foi feito por um exemplo. Alléluia. Glória. Alinyaka na sabango service. Ele queria mostrar o serviço Kati na bino. dentro de vós Oyebake. que saibam Ona otikela o bino. que estão vos deixar Eza musala. é uma obra. Tango bozosala yango. Quando vocês estão a fazer isso, Bomikitisa. sejam mesmo, Boyima te. não murmurem. Bien-aimé de Dieu. Bem amado ao Senhor, Jacob, Oyebisi bana na ye. e disse aos seus C'est filhos: l'œuvre de l'éternel. a obra de Deus que vai os abençoar. Muita gente hoje, Protocole na Luanda. eu era protocolo em Luanda, Nasala na Kisasa. eu fiz em Kinshasa, Bayebi ngai. que conhece, Eza problème não ngai. tem problema. Bien-aimé de Dieu. Bem amado ao Senhor, Bana Israël. quando o filho de Bayebi Israel kotambola na kete desert. caminhou em deserto, Bayebi kotambola na Arche. ele caminhou com a arca. Bayebi biso na tombola Eu vou lelo. te dizer nesta manhã, você On a plus que Arche. é mais que a arca. Jésus-Christ qui est en toi. É Jesus Cristo está dentro de C'est você. Jésus-Christ qui est en toi. Jesus Cristo está dentro de Ceux você. qui n'ont commis la peine. Ah, se eu chegar na penha, Osala musala nzambe. eu vou fazer a obra de Deus. Ah, eu vou fazer. Ceux qui n'ont tout la Se eu ver a tua vida, Osala. também farei. Epona te. Não escolhe. Travaillez pour l'œuvre de Dieu. Trabalha na obra do Senhor. L'église est postérité. A igreja não é do pastor. Église peut avoir batante. A igreja não é um problema no tempo. Il y a un bateau belé lelo. Há muita gente hoje. Ateka ane na brage. Ele vende no braço.
Oui. Na utasala akuti na compagnie. Até a pessoa que trabalha na empresa. Yom tosala na compagnie pour mensagem do. Você tem que trabalhar na empresa. Não tem problema. Yom tosala na Mas msala. você que é do Brasil, O como que mundi na dimanche. você tornou-se crente de domingo. Yo ya no vai na yebi na Você somente vem domingo. Eu não te conheço. Na mona pelo ngino. Eu estou vendo sua O cara. ya no vai dimanche. Você só vem somente domingo. Vamos passar na problema mensagem. Aqueles que trabalham não tem problema. Mas Yo sala na msala mas yo. você que trabalha no seu próprio trabalho. Bem amado do Senhor. Por exemplo da muçulmano. Veja o exemplo do muçulmano. Só que é coqui. Quando toca a sua hora, Akani mesmo. ele fecha o armazém. Ele vai Vai orar. vai nzambe. Porque a Deus. Tu é a gozua. E nós receber. Sabe Hébreux receber? chapitre 11 verset 6. Hebreu capítulo. Tu é a gozua. E viemos receber. Oye gozeba nzambe. Tu vieste receber a Deus? Pour semaine ça va béni. Para que a sua semana seja abençoada. Bem amado do Tu Senhor. vas travailler dans l'œuvre Oh, de Dieu. meu, você trabalhar na obra do Senhor. Você vai ter téléspectateur de Não seja espectadora como está O feito. poder no gato. Ah, você só prega as pessoas. Procura fazer algo na igreja. Lingolo gosala likamoko na kata lingolo. Procura marcar Deus. Lingolo marque nzambe. Deus está nos precisando. Nzamba na besoin de biso. Mesmo o tempo está complicado, mas você Até o Congo é só compliqué biso. Tica ba raison belé. Deixa todas essas razões. Bien aimé de Dieu. Bem amado Senhor. Tenez ma place ça. Coloca-se em pé onde se encontra. Oh Jésus. Glória. Oh Zanzambe. Oh Zanzambe kolo. Oh bomwanite Yesu. Haleluya. Kini meloba Nzambe. Bem amado, fala a Banda Deus. kubondela, banda Começa a kubondela, orar. banda kubondela. Começa a orar. Loba Nzambe bulisa. Fala a Deus, purifica-me. Bulisa. Oh! Loba nkona bulisa. Fala, Senhor, purifica-me. Agora pode bulisa. Eu preciso que você purifica. Agora pode bulisa. Eu preciso que seja purificado. A Bíblia diz: Tu és santo. Faça-me a graça de ser santo. Começa a orar bem amado. Começa a orar bem amado. Veja a sua vida. Veja a sua vida. Ah, antes de você vir neste país, o seu comportamento, a sua maneira, a sua vida diante de Deus, será que é bom? Agora, Senhor, perdoa. Ora, ora. Eu estou abençoando o seu povo. Au nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Jesus. Seigneur, on va pour sa voyage. Senhor que precisa da viagem. On va pour sa moussala. Precisam de trabalho. Ouvre ma porte au nom puissant de Senhor, Jésus. abre as portas em nome de Jesus. On va t'aider dans difficulté, Que tinham Seigneur. dificuldades, Chaque Senhor. difficulté, on a pas Muda as dificuldades deles, Seigneur, Senhor. tika tena etonga oyo Deixa sa. que nesta Un igreja, jour, balo manesika oyo. dia que está neste Espace lugar, oyo ezala mukie. espaço seja Na pouco. Congo na Em Yesu. nome de Jesus. Pambola visionnaire oyo. A pessoa visionária, Pambola mwasi na a ye. pessoa sua Pambola esposa, pe libota a na ye. pessoa ao seu lar. Na Congo na Yesu. Em nome de Ye na Jesus. bondeli bongo. Assim rogo. Amen. Amém. Zamba pambola. Que Deus abençoe. Cherchez aussi le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre de notre monde? Pourquoi tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qui est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur. Jésus. Gloire à Dieu puissant. Jésus. Posa ali nzambe. Naye kumpuma bela nzambe. Parce que yo nde okoki na nkembo. Yo nde okoki na masanjoli. Honneur de gloire ezoki katomela epai na yo. Jésus. Yawe totombola bato ya mokili. Tohonora bango. Topesa bango bakombo esengeli topesa bango Seigneur. Kasi eloko moko te efuta biso. Bafuta biso eloko moko te Seigneur. Alléluia. Kasi ntango totombolaka yo Nzambe, yo salelaka biso molamu Seigneur. Alléluia. Jésus. Yahweh. Alléluia. Na tomboli na ekokumba yo.
Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, tombola ensemble, wana. Tombola bien-aimé. Attends, le yébo, attends, le bien-aimé, tombola ensemble. Il y a la pose à tout tombola. Jésus. Osama Jésus. Osama l'amour que l'on a mis comme moi. Alléluia. Jésus. La lumière Yesu na bote mwana na